Então não dá para se relacionar com Deus sem a fé, não dá para se relacionar com Deus sem a esperança, não dá para se relacionar com Deus sem a caridade. Então assim, até o teu relacionamento com Deus, ele não é mérito teu. No capítulo 4 aqui, do livro O Monge, que também, né, se chama Práticos, o padre Wagner Pontico, ele diz o seguinte: aquilo a que amamos, necessariamente também buscamos. Aquilo que buscamos, lutamos por sua obtenção. E se todo prazer começa pelo desejo, o próprio desejo nasce da sensação, pois aquilo que não tem parte na sensação está também isento de paixão, isto é, de desejo. Ou seja, você não ama aquilo que você não conhece, você não busca aquilo que você não conhece, e você conhece através da experiência da sensação. Beleza? Então, ele usa aqui 3 palavras que a gente precisa se concentrar nelas, né? Que é amar. Aquilo que amamos, necessariamente também buscamos. Então, amar, buscar, tá? Aquilo que buscamos, lutamos por sua obtenção. Então, amor, busca e luta. Quem ama, busca e luta. E aí, interessantíssimo, cara. Esses caras, assim, são gênios. Porque você pode ler isso daqui e falar assim, eu acho que eu entendi, né? Entendi, né? É verdade. Aquilo que amamos, necessariamente também buscamos. Aquilo que buscamos, lutamos por sua obtenção. É verdade. Mas isso daqui é de uma profundidade tal que ele está falando, por exemplo, das 3 realidades da natureza humana. Só que isso está implícito no texto. E só descobre a riqueza dessa frase boba que tu bate o olho e fala, beleza, isso é o mais óbvio do mundo. Se você medita. Entendeu? Então, amar, buscar, lutar. Eis abordadas as 3 faculdades da alma. Ou seja, as 3 características da alma humana. Nessa simples frase, aquilo que amamos, necessariamente buscamos. Aquilo que buscamos, lutamos por sua obtenção. Amar, buscar, lutar. Eis as 3 faculdades da alma. A inteligível, que ama. A concupiscente, tá? Que busca. E a irascível, que luta. Foda, né? Só que isso tá, você precisa cavucar o texto para conseguir chegar na... Caramba, ele tá falando da alma humana, assim, de forma total. Né? Isso daqui é numa simples frase, tá um tratado de antropologia filosófica. Então, vamos lá. A inteligível, a concupiscente e a irascível, cujos efeitos em conformidade com a sua natureza Evagrio discutirá mais adiante. Trata-se aqui de seus derivados eventuais com suas causas, fundamentado na história da tentação no livro do Gênese. Evagrio sabe que cada desejo que tem o prazer como objetivo requer uma causa concreta sensível. Então, por exemplo, no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, o texto diz assim, a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, sedutor ao olhar e desejável para adquirir o entendimento. Então, olha que maneiro ler as Sagradas Escrituras desse modo. A mulher viu, Eva viu.
E aí São João, lá nas cartas dele, ele vai falar da concupiscência dos olhos. A mulher viu. Então, por onde que entrou a tentação do mundo? Pelo olhar. A mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer. Comer. Entendeu? Ver, comer. Desejável para adquirir o entendimento. Então, por conseguinte, sem percepção sensível, não existe paixão, logo não existe pecado, logo não existe vício. Então, por onde que a coisa começa? Pelos sentidos. Beleza? As duas faculdades irracionais, a concupiscente e irascível, representam a porta pela qual nós entramos em relação com as realidades materiais, de um modo indireto, beleza? Por meio do nosso corpo. Assim, o que não cai sob a percepção dos sentidos, ou seja, as razões divinas, está isento de paixão. Ou seja, Deus não cai nesse sentido, tá? Sob a percepção dos sentidos. E como eu falei, até mesmo se você topasse o nosso Senhor Jesus Cristo na Galileia, andando por ali, beleza? Não sei, as pessoas dizem, né, que Nosso Senhor era muito bonito. Os santos que tiveram a experiência de ver Nosso Senhor, sei lá, diziam que era um homem muito, muito bonito. Digo assim, de uma beleza nobre, de uma nobreza, né? Mas mesmo assim, as realidades divinas, elas não caem no sentido. A princípio. Beleza? Assim, elas estão no mundo da inteligência. Digo, elas caem no sentido. Porque o mundo fala de Deus. Beleza? Então, assim, elas caem no sentido. Mas você só consegue se relacionar bem com elas através do uso da inteligência. Esse é que é o ponto. Então, assim, não está absolutamente certo dizer que Deus não fala através dos sentidos. É claro que ele fala através dos sentidos. Porra, tu tem corpo, as coisas têm matéria. E sem elas você não conseguiria chegar à essência das coisas, que é imaterial. Mas quando se diz que as realidades divinas, as razões divinas não caem sob a percepção dos sentidos, é que só com os sentidos tu não chega em lugar nenhum. Porque senão o cachorro, o gato poderia adorar a Deus, louvar a Deus, etc., dar glórias a Deus. E não é o caso, beleza? Mais ainda, o conhecimento das razões, das adversidades e das tentações dilatam a alma e sua visão a distancia e ela se faz ao largo. Do mesmo modo como a ignorância destas razões é o sinal de uma falta de discernimento dos espíritos. Então, olha só, vamos lá. Mais ainda, o conhecimento das razões das adversidades e das tentações dilatam a alma e sua visão a distancia e ela se faz ao largo. Do mesmo modo como a ignorância destas razões é o sinal de falta de discernimento dos espíritos. Então, olha só, o conhecimento, por exemplo, das razões divinas te dá um dilatar da alma. Ou seja, o uso da tua inteligência. Quando você para pensar nas coisas, quando você começa a meditar a respeito das coisas, sua alma dilata. Tá certo?
E a ignorância disso é a mesma coisa que falta de discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos nesse sentido? É claro que é um dom do Espírito Santo, mas o discernimento dos espíritos, no fundo, é a virtude da prudência. Só que uma prudência sobrenatural. Então, por exemplo, de modo natural, eu posso perceber que uma coisa é ruim. Porque, veja bem, deixa eu só explicar para vocês aqui. Eu não vou conseguir conectar o iPad, mas tentem anotar isso daqui. Você tem as 4 virtudes cardeais, beleza? Lembrando, o que são virtudes? Hábitos. Se eu conectar o iPad, eu consigo conectar, se quiser. Não, vai ser, mano. Virtudes são hábitos. Tá? Então, você tem 4 hábitos adquiridos, a princípio. São 4 hábitos que você pode, por esforço pessoal, adquirir. E é bom que adquira. Né? Não faz mal adquirir. Tá? A saber, a virtude da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. Beleza? Isso daqui você adquire por esforço voluntário. Então você se torna uma pessoa mais prudente. O que é a virtude da prudência? É o hábito de você buscar a verdade prática das coisas. Né? A verdade na vida prática. Por que isso é isso e não aquilo? Né? Assim, o que eu devo fazer aqui? O que é mais prudente de ser feito? O que é melhor de ser feito? Então, você raciocina rapidamente e você vai adquirindo o hábito da prudência. Então, quem não é prudente também não é justo. Porque só dá para ser justo se você age bem em relação às coisas. Só que só dá para agir bem em relação às coisas se você sabe o que as coisas são. Correto? Digo, se você para pensar nelas. Então, se eu não sei que esse copo aqui foi feito para colocar água, eu vou pegar esse copo e jogar na cabeça do Tuti, beleza? Então aí eu vou cometer uma injustiça, porque eu não usei o copo para coisa certa. Beleza? Grosso modo é isso. Então, se eu não sou prudente, eu não sou justo. Se eu não tenho o hábito de buscar a verdade das coisas, não tem como eu agir bem. Se não tem como eu agir bem, eu também não sou uma pessoa forte. Porque o que é uma pessoa forte? É uma pessoa que está disposta a morrer pelo bem. Mas como eu vou morrer pelo bem se eu não ajo bem? Como que eu vou ter força para me sacrificar pelo bem? O meu próprio bem ou o bem dos outros, se eu não sei o que as coisas são. Então, não dá. E a virtude da temperança é uma virtude conservadora, é a virtude que conserva todas as outras. Né? Que conserva a prudência, que conserva a justiça, que conserva a fortaleza. Porque o que é a temperança? Né? É você se relacionar bem com os prazeres, com aquilo que é prazeroso. Tá certo? Então, sem a prudência não existe virtude. Só que essa prudência aqui, essas virtudes, são virtudes naturais, são virtudes conquistadas, tecnicamente falando. O nome. Virtudes conquistadas, virtudes morais. Por isso são chamadas virtudes capitais. Ou cardeais, que dá na mesma. Né? Vem de cabeça. Caput. Né? Capitais. Beleza? Você tem essas virtudes, mas você tem 3 outras virtudes, que são virtudes teologais, a saber, fé, esperança e caridade. Essas você não conquista, você recebe. Beleza? Você recebe e desenvolve. Então, a fé é um dom, a fé é uma virtude que Deus infunde na sua alma no dia do teu batismo. A esperança também, a caridade também. Beleza? Mais lá na frente eu vou falar sobre as virtudes cardeais, as virtudes teologais, aliás. Você tem essas 3 virtudes sobrenaturais, tá? Que são as virtudes que Deus infunde na sua alma no dia do batismo. Fé, esperança e caridade. Então ninguém tem fé por mérito, ninguém tem fé porque conquista a fé. Você tem fé porque Deus infundiu a fé em você.
a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes são virtudes que você usa. Primeiro, a fé para conhecer a Deus, a esperança, né? Para esperar nele, nesse sentido. Beleza? E a caridade para amar ele. Então são virtudes, são os meios que Deus nos dá para nós nos relacionarmos com ele. Então não dá para se relacionar com Deus sem a fé, não dá para se relacionar com Deus sem a esperança, não dá para se relacionar com Deus sem a caridade. Então assim, até o teu relacionamento com Deus, ele não é mérito teu. Foi Deus mesmo que te deu os meios para você se relacionar com ele.